Vamos cantando assim, ó. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer à visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição, achei o segredo, é Cristo do coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim. Do início. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição, achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição, achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Amém, crente? Amém. Glória a Deus, então, por isso, pela satisfação que nós temos em Cristo Jesus. Temos satisfação nele. Ele é quem nos satisfaz. Então, bom dia para quem não deu bom dia. Bom dia para quem não deu bom dia. Que o Senhor te abençoe no dia de hoje. Eu sei que muita gente deu bom dia aí, eu estava cantando, por isso que eu não respondi, viu? Mas aqui em Campo Grande tem gente que a gente dá bom dia e não responde mesmo não. Tem gente que a gente dá bom dia, a pessoa passa direto, vira a cara e não responde. Ei, Campo Grandense abençoado, viu? É assim mesmo. Gente, coisa boa estarmos juntos aí nessa sexta-feira. Já quero começar avisando que na próxima semana, dia 7, eu estarei de férias. Do dia 7 ao dia 17, então não estarei na igreja nesse período. Então vamos ficar aí 2 sextas-feiras sem a minha presença por aqui nas madrugadas de oração. Pastor Manuel já está sabendo que eu estarei de férias. Eu tirei 20 dias de férias em janeiro, falta os 10, então eu vou tirar os 10 agora. Tá bom? Então esteja orando por nós 3, né? Por nós 4, tem um cachorrinho aqui também que vai tirar férias com a gente. Esteja orando por nós pra gente dar uma descansada. Foi muito trabalho até aqui, mas precisamos descansar um pouquinho, não é verdade?
Até porque daqui a uns 3 meses e meio, 4 meses mais ou menos, estará chegando o nosso herdeiro, o nosso filhão. Graças a Deus por isso. Então abra aí sua Bíblia. Vamos continuar o nosso raciocínio aqui. Mateus capítulo 5. Amém, irmã Clotilde. A paz, irmã Nilce. Mateus capítulo 5, verso 6. Mateus capítulo 5, verso 6. Amém? Mateus capítulo 5, verso 6 diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Obrigado, irmã Cristina. Eu não fui pregar, quem pregou foi o pastor Leandro, tá? Foi uma bênção. Obrigado. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos acordou nessa madrugada e nós já cantamos que satisfação é ter a Cristo e não há nenhum prazer melhor do que esse. Não há nada que nos satisfaça melhor do que ter o Senhor Jesus. Obrigado a Deus, porque hoje vamos aprender um pouco sobre essa fome e sobre essa sede. Essa fome e essa sede por justiça, ou de justiça. Pai querido, tenha misericórdia de mim. O Senhor sabe que eu sou tão limitado. O Senhor sabe que eu sou tão pecador. E eu preciso mesmo que o Senhor me ajude, porque há pessoas maravilhosas assistindo essa live que o Senhor comprou naquela cruz. Pessoas que o Senhor ama demais, demais, demais. Muito mais do que eu. E o Senhor tem um cuidado especial com cada um que está aqui assistindo essa live, que entrou aqui porque realmente há uma necessidade de orar e aprender a Tua Palavra. Então, Deus, aquilo que o Senhor me capacitou ontem para escrever essa mensagem, que o Senhor da mesma maneira fale com os Teus filhos, que eles recebam essa palavra e que haja uma transformação de vidas através dessa palavra. Senhor, fala aos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Bom dia a todo mundo aí. Seguinte, meus amados, nós já falamos dos pobres em espírito. Nós já falamos dos que choram. Nós já falamos dos mansos. E hoje nós vamos falar dos saciáveis. Vou repetir, nós já falamos dos pobres em espírito, das bem-aventuranças, né? Já falamos dos que choram, já falamos dos mansos e hoje nós vamos falar dos saciáveis, daqueles que são famintos e sedentos por justiça, aquelas pessoas que têm fome e sede de justiça. Quando é que nós estamos com fome? Quando nós ficamos muito tempo sem comer, ou quando chega a hora da gente bater aquele rango, não é verdade? Da mesma forma, quando a gente está com sede, é porque já passou do tempo de tomar água. Passou do tempo de tomar água, a gente começa a ficar com sede. Mas quando a gente come, quando a gente bebe, a saciedade vem instantaneamente, né? Então, bebeu ou comeu, aí vem a saciedade. Nós começamos a ter aquele sentimento de, olha, graças a Deus comi, graças a Deus tomei um copo d'água bem gelada e não tenho mais sede. É um sentimento gostoso, não? Quando a gente está com muita sede e a gente toma um copo d'água, não é nem gelada, mas um copo d'água naquela medida certa, aquela famosa água misturada, não é? Gelada com água fria e dá aquela saciedade gostosa, não é?
Mas nesse texto que nós acabamos de ler, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, não me parece que Jesus está falando de algo que eu bebo ou como e rapidamente eu já sou saciado. Não me parece que Jesus está dizendo que uma vez que eu tenha sede ou fome, eu já serei saciado daquela sede, daquela fome, e nunca mais eu terei vontade de comer, e nunca mais eu terei vontade de beber. Não me parece que Jesus está falando disso, mas parece. Por que eu digo parece? Porque eu não tenho certeza de nada. Só quem tem certeza das coisas é Ele mesmo, né? Então, como ser humano, filho dele, eu digo assim, parece que Ele está falando de pessoas, preste bem atenção, que estão numa expectativa enorme. Pessoas que estão com uma expectativa enorme de ver a sua vida ser contemplada pela justiça de Deus. Pessoas que estão naquela ânsia de ver a justiça se cumprir na sua vida. Ou parece que Jesus está também afirmando que pessoas que são famintas e sedentas pela justiça no mundo ficarão fartas em breve. Pessoas que estão orando por justiça no mundo, muito em breve ficarão fartas. Então, com esse pensamento aqui, que a gente acabou de ter, eu gostaria de trabalhar com vocês apenas 2 pontos para a gente ter mais momentos de oração hoje. Com esse pensamento, nós podemos receber de Jesus uma promessa com segurança. Qual é a segurança? Ele diz assim: serão saciados. Jesus prometeu que aquele que tem fome e sede de justiça, ou por justiça, serão saciados. É a promessa de Jesus. Mas vamos pensar um pouquinho mais sobre isso. Eu comentei com a Lívia ontem que esse texto, por incrível que pareça, foi muito difícil trabalhar ele. Muito difícil. Porque a gente tem uma forma de pensar esse texto, geralmente, quando a gente olha para aqueles que estão com problema na justiça. Mateus 5:6. É Mateus 5:6. Aqueles que estão com problemas na justiça, um processo judicial que ainda não recebeu a causa, ganha, e a gente fica com isso na cabeça. Como se isso fosse o que Jesus está querendo dizer. Então hoje eu queria trabalhar esse tema aqui, ó. Fui saciado, por isso busco por justiça. Copia aí. Fui saciado, por isso busco por justiça. Então a primeira coisa que eu penso quando eu olho para esse texto, e que foi um pouco difícil de entender ontem, mas o Senhor teve misericórdia de mim, é que, primeiro, a bênção existe para os que têm e não para os que sentem. Vou repetir. A bênção, ou seja, a bem-aventurança, lembra que bem-aventurado aqui é grandemente abençoado, supremamente abençoado, mais do que feliz. Então, a bênção existe para os que têm. Para os que têm, é algo de posse. E não para os que sentem. A bênção existe para os que têm e não para os que sentem. Os que sentem, queridos, eles são movidos por sentimento, por emoções erradas, por suposições, por achismos. Ah, eu acho que Jesus falou comigo. Não, ou ele falou, ou ele não falou. Olha, eu senti que aconteceu algo. Eu senti, é um sentimento, é algo palpável. Ou eu senti um arrepio, por isso Deus está aqui. Opa, Deus está aqui independente do nosso arrepio. Não é verdade? Então, essas pessoas que sentem, não é? Elas, ao serem expostas a injustiças, elas demonstram sentir. Repare bem, elas sentem até a dor do outro. Elas se mostram compadecidas com a injustiça que o outro está sofrendo. Elas podem até se colocarem no lugar do outro, com a justiça que até está atrasada na vida do outro. Não saiu a causa lá ainda, não saiu o veredito, né?
de causa ganha, mas elas são saciadas e elas tornam a sentirem sede e fome rapidamente. Como assim? A pessoa precisa de uma cesta básica. Vou dar um exemplo aqui, ó. 3 exemplos. A pessoa precisa de uma cesta básica. E essa pessoa ouve assim, ó. Nós vamos orar, irmão. Nós vamos orar. Vamos orar e Deus vai entrar com providência. Mas ela está precisando da cesta básica agora. Ela está precisando comer agora. Ela precisa se alimentar agora. Ela tem um filho que está passando fome. Ela tem uma filha que está dizendo: papai, mamãe, eu estou com fome. E aí o papai e a mamãe não têm a comida agora. E o papai e a mamãe abriu o coração para você e disse: lá em casa não tem comida. E aí a gente fala assim: a gente vai orar, irmão. A gente vai orar. Ou seja, você ouviu que a pessoa está com fome. Você sentiu um constrangimento. Esse constrangimento gerou você dizer o seguinte: eu vou orar por você. Fecha os olhos aqui, meu irmão. Bota a mão na cabeça da pessoa, no ombro e começa: pai, providencia ali o alimento para aquela pessoa. Mas aquela pessoa continuou com fome. A pessoa, por exemplo, precisa de um remédio. Está com enfermidade, está com doença. Esse remédio não é barato. Ele não tem plano de saúde que cubra. E aí essa pessoa ouve assim: nós vamos orar, meu irmão. Nós vamos orar por você. Tá bom? E aí começa a orar. Ou nem ora. E aí? A pessoa precisa de um emprego. Está desempregada. Você tem bastante contato na igreja. Bastante pessoas que você pode mandar um currículo. A pessoa não sabe nem fazer um currículo. Você sabe, mas não faz. Mas você fala assim: nós vamos orar por você, viu? Fique tranquilo. Então, quando alguém diz que vai orar, por uma situação desse jeito, esse é alguém que acabou de se saciar. Por quê? Vou falar de mim, ó. A pessoa chega pra mim e diz assim: pastor, só um exemplo pra você entender um pouquinho mais, tá? Eu tô com fome, cara. Eu tô sem comida lá em casa. Eu digo: ei, meu irmão, fica tranquilo, porque Deus, Ele vai prover. Ele é o dono da prata e do ouro. Ele é o pão que alimenta. Ele é o pão vivo que desceu do céu. E olha, Ele faz até descer maná do céu. Por isso eu vou orar. Eu vou orar, meu irmão. Tá com fome? Eu vou orar por você. Aí eu oro pela pessoa, coitado lá, continuou com fome. E aí em mim vai dar uma saciedade. É um falso alimento, sabe? Uma falsa bebida que eu acabei de ter e que não acrescentou bênção nenhuma na vida, nem na minha vida, nem na vida da pessoa. Por outro lado, existem aqueles que têm fome e sede por justiça. Eles não sentem fome e sede de justiça. Esses que eu acabei de dar o exemplo, eles sentem fome e sede de justiça. Eles só sentem. É um sentimento. Puxa vida, olha, está faltando justiça na vida do irmão. Está faltando o alimento, está faltando a provisão. Eu estou sentindo isso, por isso eu vou orar. Mas não aconteceu nada, foi só uma oração. Agora, por outro lado, tem aqueles que têm fome e sede. Quem são esses? Eles não vivem movidos por sentimentos. Eles não vivem movidos por suposições, por achismo, por religiosidade. Eu vou orar e Deus vai prover. Eu sei que Deus provê. Eu sei que Deus sempre manda o alimento. Eu sei. Mas às vezes na minha casa eu tenho um pacote de feijão que eu posso lá dar agora para a pessoa cozinhar alguma coisa. Eu sei que eu posso pagar uma marmita para ele não ficar com fome agora e levar agora para a criança que está passando fome lá na sua casa. Eu sei que se ele estiver sem roupa, eu estou com uma roupa aqui que não é mais nova, eu posso dar uma ajuda para ele agora. Eu sei que eu posso prover, mas eu digo: eu vou orar. Eu vou orar e enquanto eu oro a pessoa está lá sofrendo uma injustiça. Não é verdade? Então, aqueles que têm fome e sede de justiça, eles não vivem movidos por religiosidade. Eles são pessoas que têm, veja bem, não é porque ela é, eu sou fantástica. Não, elas têm porque elas receberam. De quem? De Cristo. A justificação. Estamos falando de justiça. E só é justo aquele que recebeu a justificação em Cristo. E aquele que recebeu a justificação em Cristo, eles são agentes da justiça de Deus nessa terra. Todo aquele que foi justificado por Cristo, como diz em Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados, pois, em Cristo Jesus.
temos paz com Deus, né? Então, quem foi justificado em Cristo é um agente da justiça de Deus nessa terra. Então, quem tem fome e sede de justiça, ele quer que o outro seja salvo. Ele quer que o outro tenha uma vida digna. Ele quer que o outro também seja um agente da justiça na vida das pessoas. Porque quem tem fome e sede de justiça quer que o outro se salve. Ele quer que se cumpra a justiça de Deus na vida da outra pessoa que não tem a salvação. Que venha a justificação de Deus por Cristo Jesus na vida da pessoa que não tem ainda a justificação. Eu fui justificado por Cristo, aí eu cruzo meus braços e eu digo, não, eu vou orar para que Deus seja agente, né, através do seu Espírito Santo, e aí a pessoa ela receba também a justificação. Mas eu não abro a minha boca para falar de Jesus para ninguém. Eu não abro a minha boca para falar que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus cura, que Jesus é Deus provedor, que o Espírito Santo continua agindo no meio dessa terra. Eu não abro a minha boca para ser agente de justiça nessa terra. E eu acho que Deus vai fazer. Eu sei que Deus vai fazer sem mim. Ele faz. Ele faz sem mim. Ele não precisa de mim. Mas Ele quer me dar o privilégio de ser agente da justiça na vida das outras pessoas. Ele quer que eu tenha fome e sede de justiça. Ele quer que eu seja saciado. Então aquele que tem fome e sede de justiça, ele quer que o outro tenha uma vida digna. Ele quer que o outro não passe fome, poxa. Eu tenho que comer. Agora mesmo eu estou varado de fome, porque o nordestino, quando acorda dessa hora, ele já está com as lombrigas dentro do bucho assim. Eu estou varado de fome já. 5h20 da manhã já estou doido para comer um prato de cuscuz, meu irmão. E daqui a pouco eu sei que eu posso correr ali no mercado e comprar, porque pela graça do Senhor eu não recebi o pagamento ainda não. Hoje é dia 3 de outubro. Eu não recebi o pagamento de ninguém ainda, só de um aluno que depositou lá na conta, que ele é bem pontual. Dia 1 ele já paga. Mas eu sei que eu posso correr ali no mercado, que eu tenho o resto de salário na conta, salário não, do pagamento, e eu posso comer lá, eu posso comprar um pacote de cuscuz com uns 3, 4, 5 pão e vir aqui em casa comer com ovo. Mas eu sei que tem gente que não tem isso para comer. Eu sei que tem gente que pode estar passando necessidade, e aí eu acho que se eu orar, Deus vai mandar. Mas eu não posso ficar assim alheio a isso, porque eu tenho fome e sede de justiça, e às vezes precisa de que eu faça alguma coisa pela vida de alguém, que essa pessoa tenha vida digna. Então quem tem fome e sede de justiça deseja que o outro tenha essa vida digna. E também deseja que ela seja salva, para que ela seja agente da justiça de Deus na vida de outras pessoas. E assim o reino de Deus vai crescendo. Quem está entendendo, digita amém, pelo amor de Deus. Quem está entendendo, digita amém, pelo amor de Deus. Ontem eu fiquei preocupadíssimo, eu falei, Jesus, que texto difícil. Que texto difícil. Eu espero que o Espírito Santo esteja acrescentando na sua vida. E a segunda coisa, a primeira coisa que eu falei foi o quê? A bênção existe para os que têm e não para os que sentem. Por quê? Porque aqueles que têm, eles agem como justos nessa terra. Eles não ficam dizendo, vou só orar, eu senti um arrepio aqui, por isso eu sou justo, não, por isso eu vou ser saciado. Não, quem tem é porque foi acrescentado nele a justificação em Cristo Jesus. 2. Jesus satisfaz quem busca satisfação. Por isso que eu cantei a música. Satisfação é ter a Cristo, né? Jesus satisfaz quem busca a saciedade. Jesus sacia quem busca a saciedade. Jesus enche quem busca ser enchido. Olha que coisa linda. Ele diz, bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Jesus satisfaz quem busca a satisfação nele. A palavra saciados aqui do texto é uma palavra grega chamada cortazol. Cortazol. É quase nome de remédio, né? Cortazol. Ela significa alimentar mesmo, engordar, encher e satisfazer. Por isso que quando você come, vem essa palavra cortazol, para dizer assim, você comeu, fiquei satisfeito. Quer comer mais, pastor? Quer comer mais, Lívia? Não, estamos satisfeitos, irmão.
Não, pastor, como mais um pouquinho. Não, eu já estou cortazó. Já estou satisfeito. Aí é pecado, né? Aí passou disso, o livro está lembrando aqui. Passou disso já é o pecado da gula, meu irmão. Então vigia, viu, varão? Vigia. Então essa palavra significa isso. Para Jesus, quem busca está cheio. Preste bem atenção. Para Jesus, quem busca está cheio da justiça de Deus na sua vida e na vida das outras pessoas, estarão cheios e satisfeitos da justiça de Deus. Vou repetir. Para Jesus, quem busca está cheio da justiça de Deus na sua vida e na vida das pessoas, estarão cheios e satisfeitos da justiça de Deus. Então dizem, irmãos, por aí que o vazio de uma pessoa sem Jesus é o vazio do tamanho de Deus. Não é verdade? O vazio de uma pessoa sem Jesus é o vazio do tamanho de Deus. É um vazio imenso. Enquanto ela não tiver Deus na vida dela, ela nunca será cheia, ela nunca será satisfeita. E é justamente disso que Jesus também está falando. Por que eu digo também? Porque se você for pregar esse texto de novo, você vai pregar sobre dezenas de outras coisas. Mas o que Cristo falou comigo ontem foi isso. Também Ele está falando sobre isso. Quem tem fome e sede de justiça está se enchendo e se satisfazendo em Deus. Quem tem fome e sede de justiça, quem foi justificado, que você já aprendeu, ele está se enchendo e se satisfazendo em Deus. Então assim, a justiça de Deus, ela vem sobre a vida dessa pessoa e a promessa de Jesus se cumpre. Quando eu vou tendo fome e sede de justiça, eu vou me enchendo, eu vou me saciando, e isso vai se cumprindo na minha vida cada vez mais que eu vou tendo fome e sede de justiça. Eu vou sendo saciado. Uma pessoa saciada, ela nunca mais terá fome nem sede. Ela nunca mais sentirá um vazio por dentro, porque Jesus já preencheu. Olha o que diz em João capítulo 4, verso 13 e 14. Quem beber desta água, olha o barulhinho. Quem beber desta água terá sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E palavras de Jesus: quem beber da água que Jesus der, nunca mais sentirá sede. O que Jesus está falando? É uma pessoa saciada. É uma pessoa que já bebeu da água da vida. E é uma pessoa que não sente mais um vazio por dentro. É uma pessoa que foi preenchida, alimentada, saciada, satisfeita. Por isso que eu cantei: satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto, sou de Jesus. E agora eu sinto satisfação sem fim. Não há mais o que se satisfazer, eu já estou cheio, farto, completo de Jesus no meu coração. Amém, crente? Então, quem bebe da água que Jesus der, não terá mais sede, nunca mais. Terá fome e sede por justiça, de justiça, porque quer ver essa satisfação na vida de outras pessoas. E assim essa pessoa será saciada por Deus. Glória a Deus pela sua palavra. Glória a Deus pela sua palavra. Uma pessoa saciada, para a gente encerrar aqui, ela pode saciar os outros e ser agente da justiça de Deus nessa terra. Vou repetir para você entender. Uma pessoa saciada, já foi saciada por Jesus, já bebeu da água da vida, ela pode saciar outras pessoas. Por quê? Jesus falou que a água que Ele lhe der tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, se eu sou uma fonte, se eu me tornei uma fonte de Jesus, da água da vida, de mim vai jorrar mais água,
de mim vai jorrar mais saciedade. Eu posso apresentar Jesus para outra pessoa e essa pessoa vai receber Jesus e ela vai se tornando saciada. Então eu sou uma pessoa que sou um agente da justiça de Deus nessa terra, porque eu tenho a água da vida jorrando através de mim. Glória a Deus por isso, porque eu não sou ninguém. Só Ele para fazer isso através da minha vida, porque não dá para sair de mim uma fonte seca. Eu sou uma fonte seca sem Jesus. Mas com Jesus eu sou uma fonte a jorrar para a vida eterna. Oh Deus, muito obrigado. Muito obrigado, meu Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Porque Deus sabe que eu sou seco. Deus sabe que você é seco. Sem Ele, sem chance. Sem chance. Só Ele pode fazer isso na vida de um ser humano. Então, eu, sendo saciado em Cristo, eu posso saciar os outros e ser um agente da justiça de Deus nessa terra. Quem recebeu a água da vida já recebeu uma fonte de água que vai saciar a vida de muitas pessoas. A justificação em Cristo torna-nos alguém que não tem mais um vazio, mas vê o vazio na vida dos outros. Vou dizer de novo, ó. A justificação em Cristo, aquela que você recebeu um dia, aquela que te dá, que você já tem fome e sede de Jesus. Essa justificação que você já tem torna você não mais uma pessoa vazia, mas que vê no outro um vazio, que enxerga no outro um vazio do tamanho de Deus. E quando você enxerga no outro um vazio do tamanho de Deus, você é tomado por uma revolta santa e começa a se movimentar como um agente de justiça nessa terra, porque você tem fome e sede de justiça. E você vai ser saciado, e eu serei saciado. Por quê? Porque eu sei que a justificação em Cristo pode chegar na vida da outra pessoa. Isso é sinal de que nós já temos a vida eterna em Cristo Jesus. Porque nós começamos a ver no outro um vazio do tamanho de Deus. Nesse momento aqui eu quero ter um momento de oração antes de nós orarmos. Por nossos momentos que nós já fazemos, né? Na madrugada de oração. Eu quero ter 2 momentos de oração e eu quero perguntar para você. Quem aqui hoje precisa ser saciado pela justiça de Deus? Pastor, eu entendi essa palavra e eu achei que eu era saciado. Eu achei que eu já tinha Jesus na minha vida de fato. Eu achei que eu estava completo. Eu achei que eu estava cheio. Eu achei que eu já era essa fonte. Pastor, eu não tinha essa visão de olhar para o outro e enxergar que o outro precisa da justiça de Deus na vida dela. Eu achei que era tudo muito natural e era só o Espírito Santo que fazia a obra, e é Ele que faz a obra, mas eu não sentia pelo outro essa compaixão de dizer assim, puxa vida, essa pessoa está com um vazio do tamanho de Deus e eu não consigo sentir essa fome e sede por justiça. Eu estou precisando ser saciado, pastor. Se você é essa pessoa, digita assim, eu quero ser saciado pela justiça de Deus hoje. Digita sem medo, Deus está olhando para o seu coração. Eu quero ser saciado pela justiça de Deus hoje. Eu quero ser uma pessoa que sente não, mas que tem fome e sede por justiça. Eu quero ser uma pessoa que olha para o outro com misericórdia, com compaixão, sabe, com vontade mesmo de ajudá-la. Eu não quero ser uma pessoa que bate a mão no ombro de uma pessoa e diz assim, eu vou orar por você já que você está com fome, eu vou orar por você já que você está nu, eu vou orar por você já que você está com frio, eu vou orar por você já que você está doente, eu não vou te visitar, eu vou orar por você já que você está com um problema na família e eu não vou ser um agente da justiça de Deus na sua vida. Se você é essa pessoa, glória a Deus, muitos já estão dizendo, eu preciso ser saciado pela justiça de Deus hoje. Amém. Segunda pergunta. Quem já está cheio e quer ser um agente da justiça de Deus nessa terra? Coloca aí também, eu quero
ser um agente da justiça de Deus nessa terra. Eu já estou cheio, eu já recebi Jesus, eu já tenho a água da vida, eu já sou de Jesus, mas eu quero ser um agente. Eu quero ser um agente da justiça de Deus nessa terra. Eu quero promover a justiça de Deus nessa terra. Eu não quero ser um crente que só vai na igreja e vai lá e assiste um culto, nem cultua, mas assiste um culto, está cheio do Espírito Santo, mas não quer jorrar para a vida eterna, não quer ser um agente da justiça ainda, não sabe o que é isso. Se você é essa pessoa, digita eu quero ser um agente da justiça de Deus nessa terra. Eu estou cheio, eu estou tão cheio que eu não sei o que fazer com isso. Pronto, você já sabe o que fazer com isso. Você já sabe, você precisa agora jorrar para a vida eterna. Você precisa jorrar, você precisa compartilhar, você precisa colocar isso aqui, ó, debaixo do braço. Sabe como antigamente? Como antigamente, crente? Que a gente via uma pessoa indo para a igreja e a gente sabia que ela era crente. Hoje ninguém sabe mais quem é crente e quem não é crente. A gente não sabe mais, porque a pessoa não leva mais a Bíblia para a igreja, ela não está com a fonte, ela não demonstra que tem a fonte. Imagina que tem um monte de gente faminta no meio da rua, sedenta no meio da rua. Ela não sabe a quem pedir porque está todo mundo igual. Está todo mundo igual, se vestindo igual. A gente vê um homem indo para a igreja, ele vai de short, ele vai de camiseta e vai sem Bíblia. A gente vê uma mulher indo para a igreja, ela vai de shortinho curto ou com a saia com fenda até a cintura, com decote. E as mulheres que estão no mundo estão sedentas e famintas, elas não sabem a quem pedir água, elas não sabem a quem pedir comida, porque ninguém demonstra mais que é crente. Se você é essa pessoa que está cheia de Deus, mas ainda não falou dele, digita eu quero, eu quero, eu quero. Senhor, em nome de Jesus, louvado e agradecido seja o teu nome, Pai. Estamos aqui, ó Deus, estamos aqui não sentindo fome e sede de justiça. Estamos aqui porque temos fome e sede de justiça. Oh, Deus querido, em nome de Jesus, muitos aqui disseram eu quero, eu sou essa pessoa, eu ainda não sou saciada por Deus, eu ainda não sou cheio de Deus, eu ainda não consigo ter fome, eu ainda não consigo ter sede, eu ainda não consigo me compadecer, eu ainda não consigo olhar para o outro e sentir compaixão. Eu sei que eu sou crente, eu sei que Jesus me encontrou, mas eu ainda não consigo ter fome. Eu ainda não consigo ter sede. Eu só olho para a minha vida, eu só olho para a minha família, eu não consigo olhar para o vizinho, eu não consigo olhar para a vizinha, eu não consigo olhar para os necessitados. Quando o pastor Reovaldo fala de missões, eu não consigo me movimentar para isso, eu não consigo abençoar um missionário que está lá fora, eu não consigo mandar uma mensagem para Maiara que está lá no Nordeste, perguntando se Maiara precisa de mim. Eu não consigo me movimentar ainda, não consigo ter fome e sede. Deus me socorre. Deus me socorre nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, acrescente em mim a justificação em Cristo. Coloca em mim, ó Deus, em nome de Jesus, essa justificação que me faz ser um agente da justiça de Deus nessa terra. Coloca em mim, ó Deus, essa fome, essa sede por ver o outro alcançado por Jesus, por ver o outro alcançado por Jesus, por ver o outro sendo um justificado também por Cristo, por ver o outro tendo uma vida digna, por ver o outro tendo o que comer, o que beber, o que vestir, aonde morar, tendo uma vida digna. Por quê? Porque é um ser humano igual eu não sou melhor do que ele, eu moro numa casa própria, ou eu moro numa casa alugada e eu pago caro nessa casa porque eu tenho condições, mas o outro mora debaixo de uma ponte, o outro mora num barraco, o outro mora num lugar que não tem condição nenhuma, humanamente falando, de viver naquele lugar. O outro não tem nem onde morar, dorme na rua, e eu não consigo ter fome e sede. Deus me socorre. Me socorre, Senhor. Que eu seja um agente da justiça de Deus nessa terra. Que quando alguém me pedir, eu dê. Mas eu dê não somente o que ele está precisando no momento, eu fale de Jesus. Jesus ainda continua sendo a solução para todos os problemas dessa vida. Oh, Pai querido, nos dê, Pai, fome e sede de justiça.
Nos dê, Senhor Deus, a capacidade de se compadecer pelo próximo. Não nos deixe, ó Deus, cair na tentação de estarmos numa vida conformada, numa vida, Senhor Deus, numa sociedade que tá tudo bem, alguém um dia vai cuidar, não será eu hoje não, vai ser outra pessoa. Oh Pai, coloca uma insatisfação no meu coração, de gerar, Senhor Deus, essa revolta santa e de eu me movimentar para ser um agente de justiça de Deus nessa terra. Pai querido, também agora eu oro por aqueles que já são cheios do Espírito Santo, estão jorrando, estão transbordando, não sabem o que fazer com isso. Tem gente que tem tanto, Pai, tem gente que tem dons, tem gente que tem talentos, ó Deus, estão enterrando os seus talentos. Tem gente que estão cheios do Espírito Santo e estão sem saber o que fazer com aquilo. Pai querido, que essas pessoas sejam saciadas por Ti nessa manhã. Que essas pessoas, ó Deus, sejam agentes da justiça de Deus. Oh Pai, em nome de Jesus, movimente agora, Pai. Movimente agora os pastores da Tua igreja, os pastores aqui presentes, pastor Leandro, pastora Cris. Eu não sei se pastor Relvaldo está aqui, mas pastor também Flávio, pastor Valteir, pastor Anésio, Senhor, pastor William, Senhor. Oh Deus querido, em nome de Jesus, ó Pai, abençoa os pastores da Tua igreja que estão cheios da palavra, que estudaram tanto teologia, que estudaram tanto as Sagradas Escrituras, Senhor Deus. Tem misericórdia da minha vida. Oh Pai querido, para que entender tanto de história do Antigo Testamento, de história do Novo Testamento, de grego, de hebraico, Senhor, de interpretação, oh Jesus, e não termos a justiça de Deus cravada em nosso coração. Nos ajude, Pai, não somente a nós pastores, mas todos aqueles que estão cheios do Espírito Santo, que possamos, ó Deus, nos lembrar que Jesus disse que quem tem a água que Ele deu, já jorra em nós água, uma fonte de água para a vida eterna. Deus, nós confiamos em Ti e nós queremos ser agentes da justiça de Deus nessa terra. Queremos ter fome e sede da justiça e um dia a Tua promessa vai se cumprir em nossas vidas. Nós seremos saciados. Louvado seja o Teu nome, engrandecido seja o Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos orar.